Bom dia, galerinha! Na aula de hoje nós vamos começar a estudar divisão com os números decimais. Para dividir dois números decimais, podemos transformá-los em frações decimais ou usar o método prático, como na adição e na multiplicação, da mesma forma. Joinha! Se escolhermos o método prático, seguiremos os seguintes passos. Primeiro, multiplicamos o dividendo e o divisor por uma potência de base 10, até igualarmos o número de casas decimais, e assim suprimir as vírgulas, tornando-os números naturais, ou seja, encontrando uma divisão equivalente. Segundo, efetuamos a divisão com os números obtidos. Exemplo, efetue as operações. Item A, 136,7 dividido por 4. Nesse item, nós vamos resolver usando os dois métodos. Primeiro, transformando em uma fração decimal. Lembre que se eu tenho uma fração decimal, o denominador só pode ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. Professor, como eu vou identificar qual vai ser o denominador? Olhando para a parte decimal, verificando quantas casas decimais eu tenho na parte decimal. A quantidade de casas decimais vai indicar a quantidade de zeros que o meu denominador vai ter. Então, no número 136,7 eu tenho uma casa decimal. Significa dizer que o denominador é 10. E o numerador vai ser o número sem a vírgula. Eu retiro a vírgula e formo um número. Nesse caso seria 1367. E dividido por 4 sobre 1. Eu tenho uma divisão de fração. Para resolver uma divisão de fração, eu tenho que transformar em uma multiplicação. Como é que a gente faz isso, professor? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Agora, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1367 vezes 1, 1367. 10 vezes 4, 40. Agora, gente, a gente tem que se lembrar lá do básico de fração. Toda fração é uma divisão. Então, o numerador é o dividendo, o denominador é o divisor. Vamos realizar essa divisão. Professor, eu posso começar essa divisão dividindo 1 por 40? Não, porque é menor. 13 por 40? Não, porque é menor. Seria 136 dividido por 40. Então, eu tenho que achar um número que multiplicado por 4 chegue o mais próximo ou igual a 136, que seria 3. 3 vezes 40, 120. Agora, eu vou descobrir quanto ficou faltando para completar o número 136. Aí, realiza a subtração. 6 menos 0, 6. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Desço 7 para continuar a divisão. Formei o número 167. Da mesma forma, tenho que encontrar um número que multiplicado por 40 chegue mais próximo ou igual a 167. Seria 4. 4 vezes 40, 160. E agora eu vou descobrir quanto está faltando para completar o inteiro, que é 167. 7 menos 0, 7. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Professor, não tem mais quem descer. Não tem. Então eu vou colocar a vírgula, que é para separar a parte inteira da parte decimal. Coloquei a vírgula. Professor, como é que nós vamos continuar essa divisão? Nós vamos achar agora a parte decimal. A primeira casa decimal é a casa dos décimos. Então, nós vamos transformar essas 7 unidades em décimos. Ou seja, vamos multiplicar por 10. Por isso que o professor fala, colocou a vírgula, desce o zero. É porque ele está transformando 7 unidades em décimos. 7 vezes 10, 70. Aí faz 70 dividido por 40. Dá 1, sobra 30. Aí fica, sobrou 30 décimos, eu tenho que transformar para centésimos. Aí eu desço zero, ou seja, eu estou multiplicando por 10. 30 vezes 10 vai dar 300. Então, 300 centésimos dividido por 40 vai dar 7. 7 vezes 40, 280. Sobra 20. 20 centésimos eu vou transformar em milésimos. Desce o zero, 20 vezes 10 vai dar 200. Então, 200 dividido por 40 dá 5. 5 vezes 40 dá 200, não sobra nada. Portanto, o resultado da divisão de 1367 dividido por 40 é 34,175. Joinha. Vamos resolver agora essa divisão, 136,7 dividido por 4, utilizando o método prático. O método prático é nada mais nada menos do que encontrar uma divisão equivalente a ela. Professor, e como é que a gente vai resolver? Nós vamos observar
quantas casas decimais tem cada um dos números. No número 136,7 eu tenho uma casa decimal e no número 4 nenhuma. Eu tenho que levar em consideração o número que apresenta a maior quantidade de casas decimais. Por quê, professor? Porque a partir da quantidade de casas decimais, eu vou descobrir qual número, qual o múltiplo de 10 que eu vou multiplicar esses dois números. Ou seja, vou encontrar uma fração equivalente, gente. Então, se eu tenho uma casa decimal, significa dizer que eu vou multiplicar por 10. Quando eu estou multiplicando um número por 10, a vírgula está correndo para a direita. No número 136,7, a vírgula vai correr uma vez. No número 4, a vírgula vai correr uma vez. E o que está faltando eu vou completar com zero. A divisão seria 1.367 dividido por 40. Ó, observe que a gente chegou nessa divisão, ó. E agora, realizando a divisão, que já foi feita, vai dar 34,175. Joinha. Item B, 1,8 dividido por 3,25. Só vou resolver pelo método prático. O número 1,8 tem uma casa decimal, o número 3,25, duas casas decimais. Eu tenho que levar em consideração o que apresenta a maior quantidade de casas decimais. No caso, 3,25, duas casas decimais. Significa dizer que eu vou multiplicar 1,8 e 3,25 por 100. Ou seja, a vírgula vai correr duas vezes. Então, 1,8 correu duas vezes, coloquei a vírgula, completei com zero. Porque onde para, a gente coloca a vírgula. 3,25, a vírgula correu duas vezes, coloquei a vírgula. Portanto, a minha divisão equivalente vai ser 180 dividido por 325. Joinha. Agora, vamos realizar essa divisão. Como 180 é menor do que 325, significa dizer que a parte inteira é nula. Então, eu vou colocar o zero e a vírgula. Agora, eu vou transformar o número 180 em décimo. Por quê? Porque o número que eu quero encontrar está nas casas dos décimos. Então, 180, transformando em décimo, vai dar 1.800. O zero, vou acrescentar o zero. Tá? Aí vai ficar 1.800 dividido por 325. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 325 dê 1.800, eu chego mais próximo. Vai ser 5. Vai dar 1.625. Agora eu vou subtrair. Peço emprestado, vai ficar 10 menos 5 dá 5, ficou 9 menos 2 dá 7, 7 menos 6 dá 1, 1 menos 1, 0. Agora, eu vou transformar 175 décimos, eu vou transformar em centésimos. Multiplica por 10, ou seja, o zero vai descer. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 325 seja igual ou mais próximo a 1.750. Vai ser 5, 1.625. 10 menos 5 dá 5. 4 menos 2 dá 2. 7 menos 6 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Agora eu tenho que transformar em milésimo. Ou seja, o zero vai descer, eu vou multiplicar por 10. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 325 chegue o mais próximo de 1.250. Vai ser 3, que vai dar 975. 10 menos 5 dá 5. 14 menos 7 dá 7. 11 menos 9 dá 2. Desce o zero. Lembre que quando eu estou descendo esse zero é porque eu estou multiplicando por 10, tá, gente? Então agora eu tenho que achar um número que multiplicado por 325 chegue mais próximo a 2.750 ou igual. Vai ser 8. 8 vezes 325 vai dar 2.600. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 7 menos 6, 1. 2 menos 2, 0. E eu vou parar por aqui, porque eu tenho aqui uma dízima, eu tenho um decimal infinito, diferente do item A. No item A, a gente tinha um decimal finito, um decimal exato. Se essa conta é um decimal infinito, eu vou colocar os 3 pontinhos para dizer que continua. Joinha. Exemplo. Efetue as operações indicadas nas setas e encontre os 3 números desconhecidos da sequência. Eu tenho um número A, que eu não sei quem é, multiplicado por 12,5, eu vou encontrar um resultado que eu estou chamando de B. A esse resultado, eu vou adicionar 1,65, que eu vou encontrar um novo resultado, que é C. E C
eu vou dividir por 2,5 e vou encontrar 45,50. Nesse tipo de questão, eu conheço o resultado final. Então, para encontrar os valores desconhecidos, eu vou fazer o caminho inverso. Então, para encontrar C, C vai ser 45,50 vezes 2,5. Bora realizar essa multiplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 5, 25, com 2, 27, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10, com 1, 11, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. Coloca o traço da adição, completa o que está faltando com 0 e adiciona. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 0. 7 mais 0, 7. 2 mais 1, 3. 2 mais 9, 11. Lembrem que na multiplicação com decimal, a gente faz a multiplicação como se fosse com os números naturais. Ao final, nós vamos olhar em cada fator quantas casas decimais tem em cada fator. No primeiro fator aqui eu tenho 2 casas decimais, no segundo fator 1 casa decimal. Então, ao total eu tenho 3 casas decimais. Significa dizer que a vírgula vai andar para a esquerda 3 vezes. Onde eu parei, coloco a vírgula. Portanto, o valor de C seria 113,75. Agora eu vou encontrar B. Para encontrar B, B vai ser igual a C menos 1,65. Ou seja, B vai ser igual a 113,75 menos 1,65. Na adição e na subtração com decimais, lembre que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo e centésimo embaixo de centésimo. A gente armou. O que está faltando a gente completa com 0 e realiza a subtração. 5 menos 5, 0. 7 menos 6, 1. 3 menos 1, 2, repete a vírgula, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1. Portanto, B seria 112,10. Agora, vamos encontrar A. A vai ser igual a B dividido por 12,5. Ou seja, A vai ser igual a 112,10 dividido por 12,5. Agora, para dividir dois números decimais, eu primeiro tenho que prestar atenção nas casas decimais de cada um dos números e levar em consideração aquele que tiver a maior quantidade de casas decimais. Nesse caso, eu tenho 112,10 e 12,5. Então, 112,10 tem mais casas decimais do que 12,5. Então, eu tenho 2 casas decimais. Lembre que a quantidade de casas decimais vai ser a quantidade de zeros do número que eu vou multiplicar esses dois números. Nesse caso, eu vou multiplicar esses dois números por 100. Lembre que quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente, a vírgula corre para a direita e corre a quantidade de zeros. Como eu estou multiplicando por 100, a vírgula vai correr 2 vezes para a direita. E onde eu paro, eu coloco a vírgula. 12,5, a vírgula vai correr 2 vezes para a direita, parei, coloquei, e o que estiver faltando, completa com 0. Portanto, minha divisão seria de 11.210 dividido por 1.250. A gente não pode esquecer também que toda divisão é uma fração ou que toda fração é uma divisão. O que significa dizer que eu posso ainda simplificar essa divisão, se eu quiser. Eu vou simplificar por 10. Então, 11.210 dividido por 10 vai dar 1.121. 1.250 dividido por 10 vai dar 125. E aí eu vou realizar a divisão. É outra divisão equivalente. Joinha, então vai ficar 1.121 dividido por 125. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 125 seja igual ou mais próximo a 1.121. Esse número seria 8. 8 vezes 125 vai dar 1.000. Vamos ver agora quantos faltou para chegar a 121. 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Agora, o número 121 é menor do que 125 e não tem nenhum número para complementar ele. O que significa dizer que a parte inteira é 8. Então, vamos separar a parte inteira da parte decimal. Como é que a gente faz isso? Colocando a vírgula. Agora, eu preciso achar a parte decimal. A primeira casa decimal, nós chamamos de décimos. Então, eu tenho que transformar 121 unidades em décimos. Para isso, a gente multiplica por 10, ou apenas desce o zero.
Então vai ficar 1.210 dividido por 125. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 125 seja igual a 1.210 ou mais próximo. Esse número é o 9. 9 vezes 125 vai dar 1.125. Agora eu vou encontrar quanto ficou faltando para completar 1.210. 10 menos 5, 5. 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Agora eu vou encontrar o número que está na casa do centésimo. Então, desce o 0, ou seja, estou multiplicando por 10. 850 dividido por 125. Vai dar 6. 6 vezes 125 dá 750. 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. 8 menos 7, 1. Agora vamos para a casa dos milésimos. Então, desce o 0, ou seja, estou multiplicando por 10. 8 vezes 125 vai dar 1.000, resta o 0. Portanto, o valor de A seria igual a 8,968. Joinha. Exemplo. Observe a figura abaixo. Eu tenho um retângulo, onde esse retângulo ele me informou o comprimento dele, 12,5 centímetros, e a altura eu não conheço. Sabendo que a área desse retângulo é de 125,25 centímetros quadrados, encontre a sua altura. Nós estudamos e aprendemos que para encontrar a área de um retângulo, nós usamos a seguinte relação matemática. A área é igual a base vezes a altura. Lembrando também que a base e a altura sempre são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então, eu vou substituir. Onde tiver A, eu vou substituir por 125,25 e onde tiver B, por 12,5. E o que eu não estou substituindo, repete. Para encontrar a altura, 12,5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 125,25 dividido por 12,5. Vamos agora transformar esses números decimais em números naturais. Para isso, eu vou ter que achar uma divisão equivalente a essa. Então, eu tenho que verificar quantas casas decimais tem o primeiro número, 2 casas. Quantas casas decimais tem o segundo número? 1 casa. Para que a gente multiplique esses dois números por um número, eu tenho que levar em consideração a maior quantidade de casas. E o número de casas decimais é o número de zeros que esse número vai ter. Então, eu vou multiplicar o número 125,25 e 12,5, ambos por 100. Ou seja, a vírgula vai caminhar 2 casas para a direita. E o que estiver faltando, nós vamos completar com 0. Andei e completei. Portanto, minha divisão equivalente seria 12.525 dividido por 1.250. Vamos realizar essa divisão. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 1.250 seja igual a 1.252 ou mais próximo. Esse número é 1. 1 vezes 1.250 vai dar 1.250, sobra 2 unidades. Agora, eu desço 5. Quando eu desço 5, eu tenho que realizar a divisão. É claro, eu realizo essa divisão se o número que eu formei for maior do que 1.250. Não é. O que significa dizer que eu vou colocar um 0 na parte inteira. Não tem mais o que descer. Então, eu vou separar agora a parte inteira da parte decimal. Coloca a vírgula. Vamos transformar essas 25 unidades em décimos. Ou seja, vou multiplicar por 10 ou apenas descer. Quando eu fiz isso, 250 é menor do que 1.250. Eu tenho que colocar outro 0. Aí vou descer um 0 de novo, para poder transformar em centésimo. Ficou 2.500 dividido por 1.250 dá 2, que dá 2.500, sobra 0. Portanto, a altura desse retângulo vai ser 10,02 centímetros. Joinha. Exemplo. Com a falta de água em certas regiões do país, algumas comunidades são abastecidas com caminhões-pipa, com 10.000 litros de água, que custa R$ 120. Qual é o preço de 1.000 litros de água? A gente sabe que 10.000 litros custa R$ 120. Então, 1.000 litros custa quanto? Se a gente prestar um pouquinho de atenção, de 10.000, ele diminuiu quantas vezes? Seria 10.000 dividido por 1.000, 10 vezes. Se ele diminuiu aqui 10 vezes, lá também ele vai diminuir 10 vezes. Então, para descobrir o preço de 1.000 litros, basta pegar 120 e dividir por 10, que vai dar R$ 12. Ou seja, 1.000 litros de água custa R$ 12. Item B. Um grupo formado por 16 famílias comprou a água de um caminhão-pipa,
cheio e dividido igualmente o valor pago. Quanto cada família pagou? A gente sabe que o caminhão-pipa custa R$120. Então, se foram 16 famílias, para descobrir quanto cada família pagou, seria 120 dividido por 16. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 16 seja igual a 120 ou mais próximo. 7. 7 vezes 16, 112. Aí eu tenho que descobrir quanto faltou. Então, ficaria 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Não tem mais quem descer para formar um novo número. O que significa dizer que eu tenho que separar a parte inteira da parte decimal. Coloco a vírgula. Como eu coloquei a vírgula, eu vou transformar essas 8 unidades em décimos. Então, 8 vezes 10, que vai dar 80. 80 décimos dividido por 16. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 16 seja igual a 80 o mais próximo. 5. 5 vezes 16 dá 80, não sobra nada. Portanto, cada família pagou R$ 7,50. Joinha. Exemplo. Para comprar uma TV com preço de R$ 1.196,40 na loja Bom Preço, oferece duas formas de pagamento. Plano 1. 1 mais 3 sem acréscimo. Ou seja, uma prestação no ato da compra, com 30 dias uma segunda prestação, com mais 30 dias a terceira e com mais 30 dias a quarta. Plano 2. 1 mais 5 de R$ 219,30. Aqui, no ato da compra, eu vou pagar uma prestação de R$ 219,30, com mais 30 dias a segunda, com mais 30 dias a terceira, com mais 30 dias a quarta, com mais 30 dias a quinta, com mais 30 dias a sexta. Item A. Se a pessoa optar pelo plano 1, qual será o valor de cada prestação? No plano 1, ele me informa que não tem acréscimo, ou seja, não tem juros. Então, eu vou pegar o valor da TV e vou dividir em 4 prestações iguais. Nós temos aqui uma divisão com decimal. Para realizar uma divisão com decimal, eu tenho que transformar essa divisão em números naturais, ou seja, achando uma divisão equivalente. E nós vimos que para achar uma divisão equivalente, nós precisamos prestar muita atenção nas casas decimais de cada número. No primeiro número eu tenho 2 casas decimais, no segundo número eu não tenho nenhuma. Professor, com qual que a gente tem que ficar? Sempre a gente fica com aquela que tem a maior quantidade de casas decimais. A quantidade de casas decimais vai ser a quantidade de zeros que esse número vai ter. Esse número vai multiplicar todos os dois. Então, que número vai ser esse? 100. Eu vou multiplicar 1.196,40 por 100. Ou seja, a vírgula vai andar 2 vezes para a direita. Vou multiplicar o número 4 por 100, a vírgula vai andar 2 vezes para a direita. E o que estiver faltando, a gente completa com 0. Portanto, vai ser 119.640 dividido por 400. Vamos realizar essa divisão. Eu tenho que achar um número que, multiplicado por 400, seja igual ou mais próximo de 1.196. Que número é esse? 2. 2 vezes 400, 800. Sobra 396. Baixa o 4. Quando eu baixei o 4, eu formei o número 3.964. Então agora, eu tenho que achar um número que multiplicado por 400 seja mais próximo ou igual a 3.964. Esse número é 9. 9 vezes 400, 3.600. Sobra 364. Baixo o 0. Quando eu baixo o 0, eu formo o número 3.640. Por 9. 9 vezes 400, 3.600. Sobra 40. Agora, 40 é menor do que 400. O que significa dizer que a parte inteira é 299. Eu coloco a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Agora, o próximo número que eu vou encontrar vai estar na casa dos décimos. Então, eu tenho que transformar essas 40 unidades em décimo. Para isso, a gente baixa o 0. Ou seja, multiplica o 40 por 10. Vai ficar 400 dividido por 400, dá 1. 1 vezes 400, 400. Sobra 0. Portanto, cada prestação vai ser R$ 299,10. Joinha. Item B. Se a pessoa optar pelo plano 2, quanto essa pessoa pagará a mais em relação ao pagamento à vista? Nós temos 6 prestações de R$ 219,30. Basta multiplicar. Multiplicação com decimal. Realizamos a multiplicação como se fosse multiplicação com números naturais, por enquanto. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 9, 54, com 1, 55, vai 5. 6 vezes 1, 6, com 5, 11, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. Agora, nós vamos observar quantas casas decimais tem cada fator. No primeiro fator,
eu tenho duas casas decimais, no segundo não tenho nenhuma. Então, ao todo, eu tenho duas casas decimais. Então, a vírgula vai andar para a esquerda duas vezes. Onde para, coloca a vírgula. Portanto, o valor pago ao final das 6 prestações seria de R$ 1.315,80. Agora, eu vou ver quanto ele pagou a mais por ter optado pelo plano 2. Então, eu vou pegar R$ 1.315,80 e subtrair do preço à vista, que é de R$ 1.196,40. Lembrando que, tanto na adição como na subtração de fração, vai ser unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo e centésimo embaixo de centésimo. Vamos subtrair. 0 menos 0, 0. 8 menos 4, 4. 5 menos 6 eu não posso subtrair. Então eu vou agora para a dezena e vou pedir uma dezena emprestada. Professor, mas a dezena também não dá para subtrair. Então eu vou para a centena e vou pedir uma centena emprestada. Pedindo uma centena emprestada, eu vou ficar com 2 centenas e essa centena vai virar dezena. Uma centena são 10 dezenas. 10 mais 1, 11. Eu vou pegar uma dezena e vou emprestar para a unidade. Eu vou ficar com 10 dezenas. Uma dezena são 10 unidades. 10 mais 5, 15. Agora vamos continuar a subtração. 15 menos 6, 9. 10 menos 9, 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Portanto, ele pagou R$ 119,40 a mais, optando pelo plano 2. Joinha. Exemplo. Uma pessoa comprou vários tipos de caneta. As quantidades e os preços unitários de cada tipo estão na tabela abaixo. Considerando o total de canetas compradas, o preço médio de uma caneta foi de R$ 1,25. Então, o preço unitário da caneta tipo A foi. O primeiro passo aqui é encontrar quantas canetas tem no total. Por quê? Porque com o preço médio, eu descubro quanto foi pago pelo total de canetas. Então, bora lá. Então, ficaria 8 canetas tipo A, mais 16 canetas tipo B, mais 10 canetas tipo C, mais 20 canetas tipo D, mais 10 canetas tipo E, totalizando 64 canetas. Agora, eu vou encontrar quanto ele pagou pelas 64 canetas, sabendo que o preço médio de uma caneta é R$ 1,25. Então, ficaria 1,25 vezes 64. Então, bora realizar essa multiplicação. Lembrando que para realizar a multiplicação com decimais, primeiro, nós realizamos a multiplicação como se fossem os números naturais. Feita a multiplicação, nós vamos observar quantas casas decimais nós temos ao todo, no primeiro fator e no segundo fator, para que a vírgula corra para a esquerda, de acordo com a quantidade de casas decimais. Então, vai ficar 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Coloco o traço da adição, igual a quantidade de casas decimais e vamos adicionar. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 0, 1. Mais 7, 8. Agora, no primeiro número, nós temos duas casas decimais. No segundo número, eu não tenho. No total, tenho duas casas decimais. Isso significa dizer que eu vou andar duas casas para a esquerda, coloca a vírgula. Ou seja, foi pago pelas 64 canetas R$ 80. Agora, vamos descobrir quanto a gente vai pagar pelo total de canetas compradas tipo B, C, D e E. Sabendo que do tipo B eu tenho 16 canetas e cada caneta R$ 1. Então, ficaria 1 vezes 16. Tipo C, eu tenho 10 canetas e cada caneta R$ 1,20. Então, vai ficar 1,20 vezes 10. Tipo D, eu tenho 20 canetas e cada caneta R$ 1,10. Então, vai ficar 1,10 vezes 20. E tipo E, eu tenho 10 canetas e cada caneta custa R$ 1,80. Então, vai ficar 1 vezes 16 mais 1,20 vezes 10 mais 1,10 vezes 20 mais 1,8 vezes 10. Vamos resolver primeiro as multiplicações. 1 vezes 16, 16, mais 1,20 vezes 10 dá 12. A vírgula vai correr uma vez para a direita. Mais 1,10 vezes 20, nós vamos realizar essa multiplicação. Lembrando que para realizar a multiplicação com decimal, nós começamos como uma multiplicação com os números naturais. Nós vamos realizar a multiplicação normal. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Coloco o traço da adição, igual a quantidade de casas decimais. E agora vamos adicionar. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 2, 2. 0 mais 2, 2. Vamos agora
verificar quantas casas decimais tem cada fator. No primeiro fator, eu tenho 2 casas decimais, no segundo fator, nenhuma casa decimal. Então, ao todo, eu tenho 2 casas decimais, o que significa dizer que a vírgula vai andar 2 vezes para a esquerda. Coloca a vírgula, portanto, 1,10 vezes 20 vai dar 22, mais 1,80 vezes 10 dá 18. A vírgula vai correr apenas uma vez para a direita. Agora é só somar. 16 mais 12 mais 22 mais 18. Vai dar R$ 68. Portanto, foi pago pelas canetas tipo B, C, D e E R$ 68. Agora, nós vamos descobrir quanto ele pagou pela caneta tipo A. Para isso, basta subtrair o preço que ele pagou por todas as canetas menos o que ele pagou pelas canetas tipo B, C, D e E. Então, ficaria 80 menos 68, R$12. Como eu sei quanto ele pagou pelas canetas tipo A, para descobrir quanto custa uma caneta, basta eu pegar 12 e dividir por 18. Então vai ficar assim, 12 dividido por 18. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 8 chegue mais próximo de 12 ou igual. Seria 1. 1 vezes 8, 8. Sobra 4. 4 é menor do que 8 e não tem o que descer. Então eu vou separar a parte inteira da parte decimal. A parte inteira seria 1, coloca a vírgula. Agora, gente, eu tenho que encontrar um número que vai ficar na casa dos décimos. Ou seja, eu vou transformar 4 unidades em décimo. Baixo zero. O que significa dizer que aí nós estamos multiplicando por 10. Vai dar 40. Então eu tenho 40 décimos. 40 dividido por 8 dá 5. Não sobra nada. Portanto, cada caneta do tipo A custa R$ 1,50. Joinha. Calcule o valor da expressão 4,5 dividido por 0,25 menos 5 vezes 1,3. Primeiro, vamos resolver a divisão e a multiplicação. Para realizar a divisão, eu tenho que achar uma divisão equivalente a essa, só com números naturais. Então, temos que verificar quantas casas decimais tem no primeiro número, 1. Quantas casas decimais tem no segundo número, 2. Eu tenho que levar em conta a maior quantidade de casas decimais. No caso, 2. Se é 2, eu vou multiplicar por 100. A quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros que eu vou ter. Tá? Então, eu vou multiplicar 4,5 vezes 100. Vai andar 2 casas decimais. E o que está faltando eu completo com 0. Tá? 0,25 vezes 100. Andei 2 casas decimais. Então, 450 dividido por 25. Vamos realizar a divisão. Então, vou pegar agora e vamos dividir 45 dividido por 25. Vai dar 1. 1 vezes 25... 25. Sobra 20. Baixa o 0. Aí eu vou formar o número 200. 200 dividido por 25. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 25 seja igual ou mais próximo de 200. Vai dar 8, que dá 200, não sobra nada. Então, 4,5 dividido por 0,25 vai dar 18. Vamos agora multiplicar 5 vezes 1,3. Então, bora lá. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Tem uma casa decimal, a vírgula anda uma vez. Vai ficar 18 menos 6,5. Agora vamos subtrair. Vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e décimo embaixo de décimo. Então vai ficar 18,0 menos 6,5. Eu não posso subtrair 0 de 5, então eu venho aqui para a unidade, peço uma unidade emprestado, vou ficar com 7 unidades e essa unidade eu vou transformar em décimo, que eu vou ficar com 10 décimos. Então vai ficar 10 menos 5, 5. 7 menos 6, 1. Repete a vírgula. 1 menos 0, 1. Portanto, 18 menos 6,5 vai dar 11,5. Joinha. Dízima periódica simples e composta. Fração geratriz. Exemplo. Use a calculadora para comprovar os seguintes resultados. Primeiro, 1/3 é igual a 0,333... 3 pontinhos. Professor, para que servem esses 3 pontinhos? Serve para dizer que a divisão continua, tá? Item 2. 71 dividido por 33 vai ser igual a 2,15, 15, 15, 15. Aí eu coloco os 3 pontinhos para dizer que a divisão continua. Item 3. 11 sextos é igual a 1,833333. E eu coloco os 3 pontinhos para dizer que a divisão continua. Item A. Identifique as dízimas periódicas simples. Gente, uma dízima é periódica simples quando entre a vírgula e o período, primeiro vamos explicar o que é período.
o período é o número que está se repetindo. No caso do item 1, é o 3. Ó, ele faz 3, 3, 3, 3. No item 2, o período seria 15. 15, 15, 15. E no item 3, seria 3, 3, 3, 3. Então, as dízimas periódicas simples, ela não vai ter um número entre a vírgula e o período. Então, quem seriam aqui? Seria 0,333, 1 e 2,15, 15, 15. Essa aqui seria minhas dízimas periódicas simples. Terceiro item, o número 1,8333 é uma dízima periódica composta. Por quê, professor? Porque entre a vírgula e o período existe um número, que seria, nesse caso aqui, o número 8. E nós chamamos esse número de antiperíodo, tá? Então, identifica a dízima periódica composta, seria o 3. Qual o nome da fração que resulta uma dízima periódica? A fração que resulta a dízima periódica, o nome dela seria fração geratriz, porque ela gera uma dízima periódica. Joinha.